Então, esse foi quando eu comecei a pintar, né? Então, eu fiz retrogradamente, eu fiz, assim, os 3 primeiros setênios, né? Tudo aquilo que eu contei mais ou menos minuciosamente, né? Naquela época. Quer dizer, já era a época da faculdade. Tem, assim, 2 polos, né? Que desde os filósofos da antiguidade, Aristóteles, etc., sempre buscavam um polo que é um polo espiritual e que dá forma, né? E o polo terrestre que dá a substância, no caso, a fecundação de mãe e pai e que formam o corpo, né? Então, onde rege as linhas hereditárias e então, mas a gente pode dizer assim, a mãe terra que dá a substância, né? E a forma é dada por essa parte espiritual, né? Então, tudo que é do cosmos, ele vai se refletir no homem como um microcosmos, dando forma à substância, né? É uma questão, né, vamos dizer, de educação, como você ajuda para esse espírito acordar e cada vez mais tomar posse do seu corpo, superar certas forças hereditárias, né, e se tornar ele, né? O nó lunar, ele acontece a cada 18 anos e meio e assim, o ponto de nascimento do Sol, ele repete o momento do nascimento da criança. E, então, assim, como se o céu se abrisse e aquelas influências que você traz já no momento do nascimento, elas ficam mais uma vez como que relembradas, né? Qual é a tua missão que você vai ter aqui na Terra. E aí eu, então, entrei na faculdade e depois na faculdade eu gostei muito dessa parte da ciência. Eu fui, nos primeiros 2 anos eu tirei o prêmio Montenegro, que é para o primeiro aluno da turma toda. Então foi assim um grande progresso da última a entrar na faculdade para ser depois a primeira, no primeiro e segundo ano da faculdade. No terceiro ano da medicina, a gente já tinha a oportunidade de acompanhar um professor nas enfermarias do Hospital das Clínicas. E como eu tinha um chefe muito bom, então eu aproveitei para acompanhá-lo na enfermaria, e ele sempre só vinha no final e para ver se toda a medicação que a gente mesmo tinha feito estava em ordem. E isso foi então uma fase, e quando eu tinha 22 anos, com 21 22, eu conheci o meu primeiro marido. E isso foi numa palestra que um médico da Alemanha veio dar sobre medicina antroposófica. E nessa palestra ele veio dar uma palestra sobre Goethe. E nessa palestra eu conheci o meu primeiro marido, e depois então a gente namorou 3 semanas, que ele estava de férias dos Estados Unidos aqui no Brasil, e a gente continuou assim namorando por cartas. E como eu não tinha tido assim
uma juventude de namoros, etc., né? Ele ficou assim com medo que eu ia arrumar uma outra pessoa. E então ele antecipou assim a vinda dele dos Estados Unidos e ele me pediu em casamento por cartões postais, né? O meu pai ficou assim meio assim consternado com isso, mas aí depois ele achou muito legal. E o meu pai, ele, quando escolheu o meu nome, ele tinha escolhido com pêndulo, né? Não havia ainda o ultrassom para ver se é sexo masculino e feminino. E nesse pêndulo tinha saído o nome Pedro. E só depois, que quando eu nasci, que eu era menina, que daí ele escolheu o nome de Gudrun, né? Eu estava no 5º ano de medicina, quando eu casei, e aí já fiquei grávida e teve a primeira filha, a Glaia, no 6º ano de medicina. Daí eu já não era mais melhor aluna nem nada disso, porque estava assim bastante ocupada com outras coisas, né? E na faculdade também a gente tinha uma turma muito boa. Naquela época era a turma do comunismo, e aí a gente frequentava muitos programas de teatro, de óperas no Municipal. Quer dizer, foi uma vida bastante intensa também de cultura geral. Era 1952, por aí. Daí eu me formei, eu tinha quase 24 anos, e aí comecei já a trabalhar como médica no instituto que meu pai tinha fundado em São Paulo, que ele foi um dos primeiros naturistas em São Paulo. Aí depois ele criou um restaurante vegetariano, e depois ele tinha esse instituto na Rua Marconi, que era o centro de São Paulo naquela época. E aí eu tinha então um consultório e trabalhava lá com ele. E depois de algum tempo, foi fundada aqui em São Paulo a primeira escola Waldorf, né? E aí nessa primeira escola Waldorf, eu fui convidada para ser médica escolar, mas eu não entendia nada de antroposofia. E então eles arrumaram um jeito para eu estudar medicina antroposófica na Europa. E então eu ganhei uma bolsa e fui para Itavecman, que é perto de Basileia, e nessa mesma época o meu primeiro marido foi fazer um estágio na fábrica Giroflex. Então a gente só se encontrava em fins de semana. Nessa altura eu já tinha a segunda filha. Então as duas filhas e uma ama que eu tinha desde o nascimento da primeira foram para a casa dos meus pais, e meus pais cuidaram esses 4 meses dela que eu estava fora. Eu fui para a Europa. Na Europa eu não sabia o que eu estava buscando realmente. Eu pensei, bom, se eu não gostar da medicina antroposófica, eu vou estudar homeopatia, né? Mas aí eu tinha o curso de formação para médicos, e aí eu fiz esse curso, que era de 1 mês, e aí eu fiquei encantada principalmente
com a euritmia. Euritmia, assim, é uma arte de movimento que depois é aplicada também terapeuticamente. Então, isso me entusiasmou e eu fui abrindo, também tentando entender as palestras, e foi uma porta de entrada mais profunda para a antroposofia. O meu marido, que me vinha assim visitar nos fins de semana, achava que toda semana eu já estava mudando, estava mudada. E então, aí depois desse mês eu fiz um estágio de 3 meses mais na clínica Ita Weckmann. E ali eu tive um chefe que era português, e então a gente se dava muito bem. E aí, quando eu saí de lá, eu convidei ele e o casal, que depois eles fundaram a Clínica Lucas na Suíça, e vieram para o Brasil dar umas palestras, etc., né? E ali, naquela ocasião em que eles vieram para dar as palestras, eles viram que eu guardava os remédios que eu importava da Suíça no armário do banheiro, né? E eles não acharam aquilo muito legal e achavam que a gente devia fundar aqui em São Paulo uma Veleda. E aí foi realmente assim, fundada a primeira Veleda aqui em São Paulo, né? Vieram farmacêutico da Suíça e daí para diante foi se desenvolvendo não só a parte da medicina, como também a parte farmacêutica de formar os remédios. Aí eu fiquei na Escola Waldorf como médica durante 6 anos, e a Escola Waldorf naquela época ela era composta de professores que vinham da Alemanha, que sabiam o método Waldorf, e aqui jovens assistentes brasileiras que queriam então aprender a metodologia. Então, muitas aulas eram dadas em alemão por esses professores que tinham vindo da Alemanha. E aí, com o tempo, foi se formando uma divisão entre os professores, que tinham alguns que queriam ampliar a escola, fazer 2 classes de primeiro ano, 2 de segundo, etc., e outros que queriam aprofundar e manter a escola pequena. Aí uma turma saiu, né, da escola, e a outra ficou. E aí, nessa ocasião, eu também saí da escola. Mas com todas essas controvérsias, o meu primeiro marido, o Pedro, ele sentiu assim que ele só fazer a parte de indústria de cadeiras não estava satisfazendo. E daí ele resolveu fazer o seminário pedagógico na Alemanha, em Stuttgart, para se eventualmente tornar professor Waldorf. E aí, nesse interim, já tinha nascido o meu primeiro filho, e primeiro homem, o Thomas, e daí a família toda foi para Stuttgart, na Alemanha, onde nós ficamos 1 ano e meio, e o Pedro fazendo o seminário Waldorf, e eu me aprofundando na euritmia curativa, massagem rítmica, terapia artística, quer dizer, esse lado mais complementar da medicina antroposófica. Aí nós
então, alugamos um apartamento, moramos lá, foi muito bom, as crianças conheceram a neve, o inverno, né? Uma vida cultural bastante diferente, tinham liberdade porque iam de bonde para a escola sozinhos, então todas as coisas assim, de uma libertação maior interior, né? E depois desse período, nós voltamos para o Brasil, e nessa viagem de volta, que era com um navio cargueiro, naquela época se viajava de navio e não tanto de avião, né? Então aí o meu filho Thomas, ele caiu de um andaime do navio para o outro e rachou a cabeça. Mas a gente não sabia que quebrou o osso todo. Em todo caso, ele ficou vomitando pelo menos 3 ou 7 dias em seguida, não conseguia, foi assim, emagrecendo, até que o capitão do navio nos deu uma água de Vichy, aí ele não parou de vomitar, né? E eu tinha levado árnica D3, que é um remédio de minha preferência, e tinha dado direto para ele. Quando chegamos aqui, a gente soube que foi uma fratura mesmo de crânio, então ele tinha que ficar assim ainda um tempo de repouso, né? Então, quando eu tinha 28 anos, que é também uma passagem de setênio, e assim, a chamada crise dos talentos, né? Porque aí é como que você deixasse para trás tudo aquilo que você recebeu, que você herdou, etc., e tivesse que conquistar agora de novo, né? Mas a partir de você mesmo. Para mim, eu tive nessa época uma doença infantil, uma rubéola, assim como que expurgando o passado e chegando ao novo, né? E logo com 29 anos eu tive então esse meu filho Thomas, e ao mesmo tempo foi o ano assim, 3/4 anos depois que o meu pai faleceu, né? E ele faleceu nessa clínica Itavecma, na Suíça, e eu prometi para ele quando ele estivesse no final, de eu ir lá visitá-lo para estar lá no momento do falecimento. E foi o que realmente aconteceu, né? Bom, mas a gente já estava voltando da Alemanha, né? Depois da estadia de 1 ano e meio. O Pedro, ele descobriu que a dele não era ser professor Waldorf, e ele conheceu, nessa ocasião, o professor Liverhut, e o professor Liverhut, ele foi aquele que estimulou assim o conhecimento da biografia humana e fazia assessoria nas empresas. Ele era psiquiatra, mas sempre fazia um trabalho social dentro das empresas. E ele foi fundador de um instituto, Nederland Pedagogisch Institut, e que depois foi trazido para o Brasil e formou-se aqui também uma consultoria antroposófica. E então o Pedro, entusiasmado com essa metodologia, ele falou, não, é isso que eu quero fazer, e começou a introduzir esse processo na própria fábrica, na Giroflex. Eu, voltando para o Brasil, a gente tinha
construído uma casa na Avenida Bahia, naquela época chamava assim, e então eu abri o consultório dentro de casa. E como meu pai tinha falecido e a gente tinha planejado fazer um apartamento para ele lá em casa, porque minha madrasta tinha falecido 2 anos antes, então a gente tinha uma sala também a mais à disposição, e aí virou a Casa da Bahia como um pequeno terapêutico. Mas, então, isso perturbava um pouco a família, porque tinha um consultório, às vezes um doente passava mal, tinha febre alta e estava lá no consultório, e aí eu tinha que colocar eles na nossa cama, né? No nosso quarto, para ele pelo menos passar o dia lá e observar se a febre ia cair ou não. E isso aí começou assim, né? Então está na hora da gente fazer uma clínica. E então essa ideia de fazer uma clínica, que já era uma ideia também do meu pai, né? Ficou mais forte. E aí nós conseguimos vender o instituto do meu pai, e com esse dinheiro a gente comprou os terrenos para a Clínica Tobias hoje. E então já tinha uma base. E daí quando eu estava no segundo nó lunar, com 37 anos, aí lançamos a pedra fundamental da Clínica Tobias, que era a primeira clínica antroposófica aqui na América do Sul, né? E a clínica, ela só foi inaugurada 2 anos depois. Por quê? Porque logo depois da pedra fundamental, eu engravidei do 4º filho, o Tiago, que está aqui com a gente, e aí a gente interrompeu o processo de construção um pouco, quer dizer, ele foi mais lento, e então a clínica só foi inaugurada quando eu tinha 39 anos. E aí o Tiago já estava com quase 1 ano de idade. E, bom, então começa ali uma fase bem nova, de eu começar a atender na Clínica Tobias, né? A nossa casa voltou a ser somente lar. Depois teve um jardim da infância embaixo no porão, mas na clínica a gente tinha internações, e ambulatório, né? E eu fazia a medicina antroposófica. E para dar assim continuidade a todo esse processo da medicina antroposófica no Brasil, o Pedro e eu, nós doamos no dia da inauguração da Clínica Tobias toda a propriedade para uma associação que foi a Associação Beneficente Tobias. Então, para não sermos proprietários particulares, a gente criou então essa instituição. Então, claro que eu tinha um trabalho intenso na clínica. Eu arrumei mais 3 colegas, mas que vinham só cada um uma vez por semana fazer um atendimento especializado, mas eu que era a responsável e a diretora da clínica e tinha que cuidar de tudo. Mas eu sempre tinha assim um princípio que na época das férias a família viajava junto, né? E
Então, eu nunca deixei de ficar com as crianças e a família durante a época das férias.